Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse calcador aqui, ó, tá? Ó. Esse calcador, o foco dele é franzir, tá? Então, essa é a função dele. Ele não é aqueles calcadores que encaixa aqui, ó, nesse suportezinho da máquina, não. Você vai precisar tirar esse suportezinho com a chave aqui, ó. Eu soltei o suportezinho, tá? Agora, eu vou encaixar. Encaixar bem aqui. E vou pegar minha chave para apertar. Bom, depois que eu já encaixei meu calcador aqui, você precisa ter em mente duas coisas, tá? Para poder usar esse calcador, você precisa deslocar a sua agulha para a esquerda, tá? Você tem que aumentar a tensão do ponto. No caso aqui, eu coloquei em 7, tá? O meu máximo seria em 9, tá? E eu tenho que aumentar também a largura do meu ponto, tá? Por quê? Quando você vai franzir normal, se você não tem esse calcador específico, o que a gente sabe? A gente sabe que a gente tem que aumentar bastante a tensão, o comprimento do ponto, para ele permitir que a gente faça esse franzido, tá? Aqui ele já vai fazer esse movimento, tá? Então, a parte de baixo é a parte que a máquina vai franzir, tá bom? Então, vamos imaginar que aqui eu quero fazer um detalhinho de um babadinho nessa parte aqui desse tecidinho. Então, eu vou, ó, abaixar meu calcador aqui, tá vendo? Coloquei ele aqui. E aqui, nesse calcador, ele tem tipo um rasgo, ó, que é onde você vai encaixar o tecido, tá? Ó, tô ajustando aqui, vou abaixar minha agulha, tá? E vai dar uma diferença aqui de essa largurinha aqui entre uma parte e outra, mas você pode já considerar na margem da sua peça, tá bom? Então, vamos costurar, ó, devagarzinho, segurando o tecido de cima, porque o de baixo é o que vai fazer todo o trabalho, ó. Segurando aqui pra manter o mais reto possível, tá? Ele já tá franzindo a parte de baixo, ó, você pode ver que a parte de baixo tá ficando menor porque ele tá franzindo, tá? E o franzido vai depender do tamanho também que você regular a largura do ponto, tá? Tirar aqui. Ó, vou cortar o excesso aqui, igualar aqui, porque pra franzir você sempre tem que considerar uma margem, né? Que é a margem que ele vai franzir, né? Essa parte você tem que considerar, tá? Tô tirando o excesso aqui, ó. Aqui é a parte de cima, tá? Ó, é o tecidinho que fica reto. E a parte de baixo, que é a parte que ele vai franzir, ó. Vou ajustar aqui. E, ó, assim, tá? O que vai acontecer? Ah, eu quero fazer um babadinho numa peça e tal. Aí, ó como ele já fica. Aí, vamos imaginar que aqui fosse um babadinho numa saia. O que você teria que fazer? O acabamento aqui, né? E aí, você tem que sempre considerar uma diferença aqui, tá? Porque nesse rasgo, ele tem uma diferencinha aqui, ó, no calcador, que não tem como você regular certinho, tá? Porque você vai ter que colocar o primeiro tecido vindo até a ponta. E o de dentro vai vir até um certo ponto, ele não vai encostar igual o outro, né? Então, essa diferença você tem que considerar na margem. Depois que você considerou a margem lá, aí esse daqui é a parte da minha saia, vamos supor. Aí, eu pego, coloco no ponto normal, reto,
passo uma costurinha aqui e rebato esses franzidinhos, tá? Lembrando que a quantidade de franzido diz respeito à largura do seu ponto, tá? Então, quanto menos largura, quanto menos ou quanto menor é o seu ponto, mais pequeno vai ficar esse franzido, tá bom? Isso é uma maneira rápida de fazer, tá? E lembrando que a máquina, ela faz um esforço grande, tá? Por quê? Porque você vai estar com bastante tensão aqui em um ponto grande, tá? Um tamanho maior do que o normal que você utiliza no dia a dia. Então, vai fazer um barulho estranho? Vai fazer um barulho estranho. Mas você tem que ter em mente, fazer sempre esse teste para ver se a agulha não tá puxando muito a linha, né? De uma forma que essa pressão tá muito grande, pode vir a quebrar a sua agulha, tá? Mas no normal, no equilíbrio e no certo desse calcador, ele vai fazer uma força, mas é porque ele tá fazendo esse movimento. Imagina, esse movimento aqui é o calcador que faz. Então, é uma coisa que vai facilitar bastante se você costuma usar franzido em peças, tá? Então, treina até você conseguir chegar nesse resultado, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!